nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem se sente, chamemos um hino. 357, hino 357.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É uma bênção, né, irmãos? Uns cantam e estão em paz. Outros cantam e estão em desespero. Mas para todos nós, se nós batermos, a porta vai se abrir. No nome do Senhor Jesus. Quem se sente, chamemos mais um hino, irmãos e irmãs. 3, 2, 5. 3, 2, 5. Hino 325. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, amados irmãos, irmãs, chamemos um hino para oração. 31, vamos cantar o hino 31. Glória ao Senhor, aleluia. Santificação dará.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem amados irmãos, querida Irmandade, nós iremos neste momento aos pés do Senhor em oração, apresentando os pedidos de oração da igreja, da nossa querida Irmandade que pede através da internet, dos grupos de WhatsApp da igreja, também a nossa Irmandade presencial que apresenta por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados também da obra de Deus. Apresentaremos também, irmãos, irmão Jefferson, irmão pode vir fazer a oração por nós? Apresentaremos também a família do irmão Euclides. Irmão Euclides, músico na cidade de Mairinque, um policial da força do Corpo de Bombeiros, estava na atribuição da sua atividade no último dia 23, junto a outros colegas de trabalho, precisaram, para a segurança daquela população em Mairinque, foram fazer uma poda de uma árvore, coube aos bombeiros fazer isso, a árvore caiu sobre eles, um dos bombeiros veio a falecer, e o nosso amado irmão, que congregou conosco no começo desse ano aqui em Alphaville, estive com ele congregado também em Itapevi, antes do fechamento de novo das igrejas, há um mês e pouco atrás, o servo de Deus veio a falecer nessa quarta-feira. Vamos orar, pedir para o irmão apresente a família, para que o Senhor console os corações. O servo de Deus deixou esposa, se eu não me engano, um filhinho pequeno. Ele é sobrinho do diácono ali em Mairinque. Para que o Senhor console os corações desta família e de tantas outras famílias enlutadas também. Às vezes, irmãos, nós precisamos interceder em favor dessas famílias enlutadas que estão passando por cálices difíceis, amargos, porque às vezes a própria família não tem condição de pedir, não alcança comunhão com o Senhor, mas a igreja clamando, o Senhor restabelecerá todas as coisas em seus devidos lugares e temos certeza que o servo de Deus descansa no Senhor também. Pedimos que o servo de Deus peça que o Senhor mande para nós um passo da palavra, em comunhão, igreja. Busquemos a face do Senhor em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Criador. Aleluia. Glória ao nome do que vive na eternidade. Santo é o Aleluia. Senhor. Glória Bendito tu és, ó Aleluia. Deus. Glória a Deus. Soberano Aleluia. Deus e Pai nosso que estás no Glória a céu. Deus. Aleluia. É no nome consagrado de Jesus Cristo, Amém. teu santo e amado Glória a Deus. Filho, Senhor, que curvados Glória a nós estamos diante da tua presença, Pai amado, Glória a Deus. pedindo primeiramente perdão pelas nossas muitas faltas, falhas cometidas diante da tua presença, Senhor. Sim, Senhor. Mas Glória. coube a nós a necessidade de adorar, Senhor, coube a Glória. nós a necessidade de exaltar o teu santo nome Glória. e prestar-lhe a ti um culto de adoração e honra ao teu santo Glória. nome, fazendo jus ao que escrito está, Senhor, no grego Glória. koiné, cultos, Aleluia. adorar aquele que Glória. é maior, glória a Deus, e não há Deus maior Glória. que tu, Senhor, aleluia, e é perante ti, cuja Glória. sua igreja, juntamente ao teu Glória. povo, Senhor, pelas redes da internet, Glória. se curva diante da tua presença Glória. nessa noite, aleluia, te dando graça, Senhor, pelo fôlego Glória. de vida que tu nos deste e colocaste em nós uma Glória. palavra viva, Senhor, aleluia, amarás ao teu Deus sobre Glória. todas as coisas, Aleluia. e por amarmos a Deus é que diante de ti nós Glória. estamos, Senhor, mas amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e por amar o Glória. nosso próximo é que nós estamos aqui, Senhor, Glória. apresentando os pedidos de oração na palma das Glória. tuas mãos, ó Deus amado e santo, quantos passaram pelas portas, Glória. quantos passaram pelas redes sociais, trazendo, Glória. Senhor, aleluia, Aleluia. evidência e fazendo cumprir a sua palavra, aleluia, aleluia, trazer aos santos as vossas necessidades,
necessidades, Senhor. Aleluia, nós necessitamos de Ti. Nós somos carentes da Tua presença, Senhor, e carente das Suas santas misericórdias. Ó Deus amado e santo, graça nós te damos, Senhor, porque ainda assim, em meio a tanta provação, aleluia, Tu enviaste a nós o Teu Espírito Santo Consolador, Senhor. Aleluia, mas na tarde desse dia, essa notícia veiculada pelas redes sociais compungiu o nosso coração, Senhor, e o Teu servo externou à igreja, Senhor, a qual Tu levaste o Teu Filho. Quantos de nós, Senhor, aleluia, teve a oportunidade de estar congregado junto do Teu Filho? E certo é, Senhor, que a dor, aleluia, da separação, ela é muito grande, Senhor, mas sabemos que o céu está em festa. Sabemos, Senhor, aleluia, que o céu recebeu o Teu Filho de braços abertos, mas ainda assim, Senhor, aleluia, nós temos, aleluia, o sentimento da eternidade, mas pelo pecado a eternidade foi nos tirada, aleluia, mas pela vida do Teu Filho Jesus Cristo nos é dado o direito de sermos eternos, se formos fiéis até o fim, Senhor. Certo é que o Teu Filho já batalhou a sua batalha, já encerrou a vossa carreira, Senhor, mas nós ainda estamos aqui, a família ficou aqui, os filhos ficaram aqui, Senhor. Então nós queremos Te pedir agora que o Teu Espírito Santo Consolador possa atuar nas vidas, Senhor, operar no ser, passar nos lares, naqueles que ficaram no vazio, Senhor, que Tu possa enviar o Espírito Santo Consolador e colocar em nós a certeza que se nós formos firmes e fiéis, no último dia encontraremos com o Teu Filho nos ares. Ó Deus amado e santo, Te apresentamos na palma das Tuas mãos esse culto, o Teu Filho que na nossa frente está, Senhor, guia-o em tudo, aleluia, sobre todas as coisas. Manda-nos a Tua santa palavra, fala conosco, conforta a nossa alma, ensina-nos melhor fazermos a Tua vontade, e em tudo lhe seremos gratos para a eternidade. Ó Deus amado e santo, tudo isso nós Te pedimos, no nome consagrado de Jesus Cristo, Teu santo e amado Filho, bendito na glória por todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória Bendito ao é o Rei Teu que nome, vive Senhor. na eternidade. Aleluia. Dos céus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia, Aleluia. Senhor. Bendito é o Teu Glória nome. a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Criador. Aleluia. Quem se sente, irmãos, irmãs, chamemos um hino. Vamos cantar o hino 297, 297.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem, queridos irmãos, irmãs, a toda a nossa irmandade também da internet, nós gostaríamos de convidar a todos os irmãos a respeito dos cuidados que estamos tendo nesta pandemia, que estamos chegando ao final dela com a ajuda de Deus, para que mantenhamos os cuidados necessários, para que não incorramos numa nova onda, no novo fechamento dos mercados, do comércio, para que alcancemos todos também a condição de poder a sociedade ser imunizada, alcançar as vacinas, mas a Irmandade é conhecedora, é consciente de tudo aquilo que devemos tomar de cuidados, e o Senhor, assim como tem nos guiado até o momento, o Senhor nos guiará até o final dessa crise também. Continuemos, irmãos, orando. Muitos dos nossos irmãos, irmãs, pessoas conhecidas das nossas famílias, da sua família, está passando por cálices terríveis, familiares sofrendo, entubado ou chegando a óbito. Então é um tempo que nós devemos redobrar as orações para que o Senhor possa guardar, restabelecer a saúde daqueles que estão sofrendo e consolar também os enlutados. Também que o Senhor possa guiar os nossos governantes, as autoridades de saúde, para que tenham a guia do Senhor na condução dessa crise humanitária também. Também aos nossos irmãos que frequentam os cultos, Deus abençoe pelo carinho, pelo cuidado que todos estão tendo na frequência aos cultos. O Senhor tem dado guia à Irmandade, e aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que Deus possa abençoá-los também da mesma maneira, pela atenção, porque, irmão, a Irmandade poderia estar em qualquer lugar, e eles estão com a Congregação Cristã Apostólica. Isso é um motivo de muita satisfação para nós, não é verdade? Não é isso, irmão Rodrigo? É um carinho que nós recebemos da atenção da Irmandade, a qual nós oramos para que o Senhor os abençoe em todos os momentos das vossas vidas. Também, amados irmãos, fazemos um convite a toda a Irmandade também, que, na medida do possível, possam compartilhar os cultos da CCA. Nós falamos isso nos cultos exclusivamente online, eu já falei no culto presencial. Nós não temos vontade, nós não temos intenção de criar qualquer conflito entre as famílias, não é isso, irmão Rodrigo? Nós não temos a intenção nenhuma que as pessoas deixem de ir a uma igreja para ir na CCA. Nós queremos que as pessoas se salvem. Nós precisamos alcançar as pessoas que estão cansadas, que estão caídas, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas famílias, jovens, que por qualquer erro, por qualquer deslize, são julgados, têm a sua vida riscada da comunhão de alguma igreja. A esses pedimos, compartilhe CCA, compartilhe amor, compartilhe braços abertos, porque é o Senhor quem faz a obra em cada um dos corações. Cada um de nós, irmãos, irmãs, cada um de nós temos uma lista de motivos para que o Senhor não nos receba mais. Porque seja por pensamento, seja por obra, seja por alguma palavra maldita, mal falada, que tenhamos proferido, já seríamos motivos de o Senhor nos afastar. Mas o Senhor renova em nós a misericórdia dEle todas as manhãs. E é o que o Senhor faz conosco, o que nós queremos para nós, devemos desejar aos nossos irmãos também. Ainda que nós não conheçamos, ainda que esses irmãos nunca venham se congregar fisicamente com a gente, não importa. Que o Senhor, que a comunhão, que o Espírito Santo guie os caminhos deles também nessa vida. Mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Está tudo certo? Haverá o culto inaugural em São Lourenço da Serra no próximo sábado.
18 horas. Quem puder estar presente, basta entrar em contato com a administração, que haverá toda a destinação de como chegar lá. Esse domingo agora? Domingo agora, aos nossos irmãos músicos, os irmãos que gostam de cantar, teremos ensaio nesta congregação, domingo agora, dia 1º, né? Dia 1º de maio, dia 2 de maio, às 16 horas. Todos convidados. Tá bem assim? Tudo em paz? Sem assuntos mais? Vamos cantar mais um hino para a palavra? Quem se sente, chamemos um hino. 206, hino 206. Glória a Deus, glória ao Senhor. Estamos na liberdade da palavra, amados irmãos. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Prontos, irmãos? Bom, Rodrigo. Glória a Deus. Bom, Rodrigo, a irmandade já não aguenta mais, irmão. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos ler, amados irmãos, querida Irmandade, a primeira carta de João, não o Evangelho, a epístola de João. São 3, vamos ler a primeira epístola no capítulo 1. Fica bem no finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse. Primeira epístola de João, no capítulo 1. Se todos acharam,
Lemos com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Amém. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos ou ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Uma carta, uma epístola que o apóstolo João escreveu, irmãos, no final da vida, com mais de 80 anos, possivelmente do local onde ele cuidava da obra do Senhor, possivelmente a partir da Irmandade, do meio da Irmandade de Éfeso. E uma carta que não precisa de muita explicação. Uma carta que ela transpira amor, paz. De quem tem a confiança. João falava da confiança, da experiência que ele teve de ter conhecido o Cristo, ter andado com o Cristo. Mas não falamos de uma experiência próxima, falamos de uma experiência que ele teve de décadas passadas. Ele já é um homem avançado em idade, conviveu com o Senhor há pelo menos 50 e tantos anos antes, mas ainda que o tempo tenha passado, a experiência se fazia presente para ele. E entre nós, irmãos, muitas das vezes, nós que convivemos uns com os outros, que estamos sempre na casa do Senhor, muitas das vezes sobrevêm em nós provações e nós começamos a desconfiar da nossa fé. Começamos a desconfiar de que os caminhos que temos andado, por onde temos crido, aquilo que estamos esperando, que temos buscado, é coisa da nossa cabeça. É perturbação da mente ou fraqueza nossa de esperar que venha algo sobrenatural acontecer nas nossas vidas, porque nós não tivemos capacidade de alcançar. Irmãos, o que você já viu com os seus olhos é o Senhor. O que você já contemplou é o Senhor. Então, por mais provas que você tenha, por mais provação que você esteja passando, o mesmo Deus que foi, Ele é e continuará sendo no nosso meio. Que possamos ter, irmãos, paz. Hoje o Senhor quer derramar em nós a paz, a confiança, a comunhão, porque não é nós contra eles, ele contra nós. Nós estamos num barquinho rumo à salvação das nossas almas.
Nós devemos estar lutando pela salvação da nossa alma, pela salvação da alma da nossa família, da nossa irmandade, que não haja divisão, irmãos, mas que haja comunhão no meio da igreja, que haja comunhão no Senhor Jesus. O Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor fala na boca de um jovem, o Senhor zela pela palavra que sai da boca do jovem. O Senhor fala na boca de uma irmã, o Senhor zela pela palavra que saiu da boca da irmã. O Senhor não escolhe placa, o Senhor não escolhe quem está bem vestido ou mal vestido, mas o Senhor faz obra no meio de nós. Então não importa, irmãos, alguma dúvida, não importa como você está, tenha paz no Senhor Jesus. Aqui nós temos um apóstolo que brigou, que lutou, que quis que o Senhor desse autorização a ele, que ele pudesse profetizar contra uma cidade que não o recebeu bem, para que o Senhor o destruísse aquela cidade. Não é isso, irmão Rodrigo? Quando jovem, temperamento de jovem. Mas o Senhor permitiu que ele chegasse numa idade avançada e nos trouxesse uma palavra de paz. Não é na guerra, irmão, que você ganha. Irmã, não é na perturbação de espírito, não é na afronta que você ganha essa batalha que você está. É na paz. Vai no caminho da paz e o Senhor será contigo. Vai no caminho da comunhão, da união, da paz, de buscar conciliação e o Senhor será contigo. Será comigo, que o Senhor possa ser com todos nós que recebemos essa palavra. Irmãos, é a palavra que o Senhor tem nos mandado nessa noite, que possamos recebê-la ela como vinda dos céus. A simples leitura já não precisava de exortação. Tem perturbação na carne, na mente, tem enfermidade na casa, tem afronta. Muitas das vezes você está indo por um caminho e levanta afronta. Ei, tenha paz no teu coração. O Senhor está no controle da tua vida. Nós cantamos hinos que falam do amor do Senhor. O irmão orou. Nós estamos na comunhão deste culto e o Senhor está mandando para nós a sua palavra. Então pode ter alguma coisa difícil, que você não conhece o resultado. As aflições, irmãos. Uma casa em aflição, o sono vai embora. Uma casa em aflição, um coração aflito, você não tem paz. Na hora de trabalhar, te vem cansaço. Na hora de descansar, você fica desperto. E a perturbação vem e ela mora na tua mente, mora no teu coração. Se tem emprego, medo de perder o emprego. Se não tem emprego, acha que não vai conseguir. A enfermidade, pensamos que ela nunca vai deixar a nossa casa. Irmãos, se o Senhor está falando que é paz, é caminho que vai para frente, não vai vir para trás. Se o Senhor está falando para nós, tenha paz com o Senhor e siga para frente a tua vida. Siga para frente, deixa de temer, deixa de pensar no mal. Muitas das vezes nós sofremos e morremos dos pensamentos maus, achando que não alcançaremos vitória, e aquilo vai criando uma verdade na nossa mente. Onde está o teu coração? Onde está a tua crença? O que é que você faz aqui todas as vezes que você se apresenta na igreja, ou na igreja que você frequenta, os nossos irmãos que estão pela internet? Onde está a tua mente? É um costume ou é uma fé? Se você tem fé, vá em paz que o Senhor é contigo. Vá em paz que o Senhor está no controle das coisas. Não tememos, irmãos, não tememos. Todos nós, falamos há pouco, todos nós temos motivos para que o Senhor já tivesse nos deixado. Mas o Senhor não desistiu e não vai desistir da tua vida. O preço que o Senhor pagou foi preço de sangue. Então ponha-te a caminho, porque muito longo é a tua jornada ainda nessa terra. Vida de paz para toda a igreja, que o Senhor possa prosperar
que no ambiente da tua família a mesa seja de paz. Que quando você sentar para comer, que haja paz. Nas suas decisões, onde você congrega, que haja paz. O Senhor fale contigo, o Senhor cumpra as palavras dele na tua vida e o nome dele será glorificado pela tua boca e pela boca dos teus. Essa é a palavra que o Senhor tem nos mandado nessa noite e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, pode vir agradecer por nós. Glória a Deus. Aleluia. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habitas nos céus, nós nos ajoelhamos essa noite mais uma vez, já ainda há pouco, para fazer oração de súplicas e agora para agradecer a Deus. A Irmandade nem sempre se atenta para esse detalhe, mas no culto, bendito seja o Senhor, é o momento que as nossas orações são atendidas mais rapidamente. Que alguns minutos atrás pedimos a tua bênção pelo santo culto. E agora já estamos agradecendo, já deu certo, Deus já preparou. Glória a Deus, Deus já atendeu a voz da nossa oração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito Deus, e o culto vai sendo, Senhor, vai sendo tecido, vai sendo alinhavado pelo teu Espírito. Alguém que não sabia qual seria a palavra, pediu o hino dizendo que nós devemos estar diante de Deus confessando as nossas faltas. E vem a tua palavra na primeira epístola de João dizendo que devemos confessar nossos pecados a Deus. O teu Espírito é quem coordena todas as coisas na tua obra, Senhor. O teu Espírito é quem guia todas as coisas. E uma coisa nós temos certeza, sairemos daqui com a paz de Deus nos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. A paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, do trono da sua glória, seja derramada essa noite na vida desta congregação e de todo o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Não deixa que percamos, Senhor, a comunhão contigo e nem deixemos de crer na tua boa palavra. Abençoa os irmãos músicos, organistas, musicistas, o ministério da tua obra aqui presente, a nossa irmandade que da internet acompanhou o santo culto. Agora despeça-nos na paz de Deus, abençoa as ofertas e abençoa o nosso resto de semana. Esteja conosco, a tua palavra já está entalhada nos nossos corações. E quando a tribulação nos vier rodear, nos vier perturbar, nós vamos chamar pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos clamar pela paz de Deus. Nós seremos um povo de paz, que venceremos em paz. O príncipe da paz, num reino de paz. Glória, o teu reino prospera em paz, Senhor. Glória ao teu nome. Ajuda-nos a crer nessas coisas e firmar a nossa fé na tua sã palavra. Agradecemos a Deus por tudo, no nome de Jesus Cristo, damos honra e louvor para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, como apresentado pelo servo de Deus, esse é o momento que nós temos para fazermos as nossas ofertas. Oferecer as nossas primícias, o dízimo, fazer a coleta, enfim, para que possamos entregar ao Senhor o que Ele já tem despertado nos nossos corações. Se algum irmão ou alguma irmã, nesta noite, sente-se de fazer a sua oferta através de máquina de cartão de crédito ou débito, basta se dirigir à portaria, que os nossos irmãos estarão prontos para receber a oferta da Irmandade. É sempre bom, irmãos, sempre reforçamos que possamos abrir o coração para a obra de Deus. Às vezes,
o fruto do amor da Irmandade vai atender uma família necessitada, uma família que está com fome, ou um grupo de irmãos que está passando por alguma necessidade, você não fica nem sabendo, mas o fruto do teu amor, o Senhor está espantando a miséria na casa de alguém. Então nós devemos estar sempre prontos para servir o Senhor, sempre prontos para fazer a vontade de Deus. Nós, irmãos, esses dias, já relatamos aqui uma família empresária de um pequeno comércio numa cidade próxima. Por causa da pandemia, sobreveio uma situação tão terrível que os irmãos daquela cidade, da CCA, do ministério, foram atender aquela irmandade, aquela família. Chegou lá, a irmã, uma criança de 2 meses, estava dando água com farinha para o bebê, porque as portas se fecharam e não tinha com que atender. Aquela família foi suprida. Nos últimos dias, o amor do atendimento resultou que aquela família, quem não havia obedecido ao Senhor, veio e obedeceu nas águas do Santo Batismo. E o Senhor já está abrindo os caminhos da benção novamente naquela família. Fruto do amor, irmãos. No dia do nada, o Senhor prepara que a Irmandade é tudo na mesa do necessitado também. E o Senhor vai entrando, vai fazendo obra, vai colocando as coisas no lugar e o nome de Deus vai sendo glorificado também. Todos prontos para agradecer as ofertas, irmãos? Bondoso Deus, graças te damos pela boa oportunidade de estarmos na tua casa, pela oferta do teu povo, na igreja, através da internet. Não temos, Senhor eterno, como agradecer o amor desse povo. Se nós pudéssemos, Senhor, não haveria maneiras nem palavras para expressarmos o carinho dessa querida Irmandade, que não é com quem atende, mas é com o teu Filho Jesus Cristo. Graças nós te damos, Senhor, que da onde saiu as ofertas, abençoe pelo amor do teu nome, que nunca venha a faltar. E aos nossos irmãos que tentando ofertar, mas não tiveram condição, abençoa da mesma maneira pelo amor do teu santo nome. Tudo isso te pedimos, rendemos-lhe graças, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo as ofertas. Quem se sente, chamemos um hino para agradecer o culto. 266.
Glória ao Senhor. Também, irmãos, um tempo atrás, houve um evento numa cidade próxima aqui em Itapevi, na CCA. E, irmãos, e os jovens tiveram liberdade para fazer algumas exposições. E um menino, um jovem, ele recitou alguns versos da Bíblia, não é isso, irmão Rodrigo? Só que em forma de rap. E ele fez um rap lá da Bíblia. E houve críticas. Bastante crítica. Onde já se viu? Só que aquele jovem, irmãos, nasceu em berço evangélico. A avó é uma examinadora de uma igreja, da Congregação Cristã no Brasil, muito severa, muito rígida, famosa pela mão pesada. E aquele jovem vivia uma vida perturbada. E ele encontrou aquela casa, aquela igreja, e ele se expressou daquela maneira. Houve críticas, mas houve também um amor dos irmãos para abraçar aquele jovem e fazer com que ele ficasse junto daquela mocidade. Passado algum tempo, irmãos, num outro evento, o Senhor foi limpando aquele jovem, foi convertendo o coração dele mais ainda, porque ele já era convertido, mas colocando algumas coisas de costume no coração dele. E o Senhor chamou ele nesta graça. Ele aceitou o Senhor Jesus como seu único e pessoal Salvador. E o Senhor começou a trabalhar poderosamente na vida daquele jovem. No último domingo, houve outro evento na congregação de Itapevi, na CCA de Itapevi. E através desse jovem, eles começaram um trabalho de oração só de jovens nas madrugadas, não é isso, irmão Jefferson? E no último domingo, num evento deles, o Senhor tomou esse irmãozinho em profecia e começou a orar junto dos moços. O evento que era para terminar às 5 da tarde, 10 horas, não estava terminado ainda. O resultado, 3 almas, plena terça-feira ontem, obedeceram ao Senhor, fruto desse trabalho dos irmãos. Motivo de agradecermos ao Senhor. Temos como pagar esse amor do Senhor por nós? Não temos, irmãos, mas oremos um pelos outros. Oremos por esses jovens também, os jovens daqui de Alphaville e os demais, para que o Senhor possa inundar a vida deles com as bênçãos dos céus. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.